Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Na Almeida Revista e atualizado, o título A Cura de uma Mulher Enferma. Marcos 5, 25 a 34. Vamos fazer uma leitura alternada, irmãos, dessa passagem. Todos acharam? Diz assim: grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Glória a Deus. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós te bendizemos, louvamos o teu nome. Pai amado, obrigado por estarmos aqui, Senhor, porque essa é a razão, o propósito da nossa vida, cultuar o Senhor. Não somente momentos como esses, mas esses momentos são fundamentais, Pai, para a nossa fé, para a nossa comunhão e para cultuarmos, adorarmos o Senhor e vermos, Pai, enxergarmos, desfrutarmos do privilégio de ser igreja. Pai amado, abençoa essa mensagem, Senhor. Que ela não seja um discurso religioso, que o Senhor cumpra, Pai, o propósito pelo qual o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que o Senhor abençoe a tua igreja, acima de tudo, o teu nome seja glorificado. Me ajude, Senhor, a não ser um empecilho no recado que o Senhor quiser dar, meu Pai, a cada vida que está precisando ouvir da tua voz, Senhor, dizendo: filha, a tua fé te salvou. Pai amado, nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Nessa passagem, queridos, o Evangelho de Marcos nos apresenta uma mulher que o texto é claro em relatar a situação daquela mulher, o quadro daquela mulher antes do poder de Cristo na vida dela. Aquela mulher, ela sofria, e há bastante tempo, mais de uma década, precisamente 12 anos. E ela sofria de uma hemorragia. O texto é claro, dizendo que ela sofria com fluxo de sangue. Mas além dessa enfermidade física, aquela mulher ela sofria outros problemas. Por exemplo, aquela mulher era socialmente isolada, fisicamente debilitada e espiritualmente faminta. E ao ouvir sobre o Senhor Jesus Cristo, ela não se rende àquela condição de isolamento, de debilidade, mas ela, com a fé genuína, ela vai, enfrenta a multidão, ela toca o Salvador e encontra em Cristo Jesus o poder necessário para curá-la em todos os sentidos que a vida dela precisava. Sabemos, irmãos, que a fé
é um dom soberano da parte de Deus. E essa narrativa fala de um tipo de fé que é a chamada fé genuína. É a fé genuína, irmãos, que fez o toque daquela mulher em Cristo Jesus ser um toque eficaz. É a fé genuína que faz você e eu orarmos de forma eficaz, de forma agradável ao Senhor, crendo que já recebemos, como diz a palavra do nosso Deus. Nessa noite, eu quero meditar com a igreja sobre a fé genuína no poder de Jesus. A fé genuína no poder de Jesus. A primeira lição é a origem da fé dessa mulher do texto. Observe que o texto é claro, diz que ela ouviu falar de Jesus. Observe, por favor, a leitura do versículo 25 até a parte A do versículo 27. O texto diz assim: grande multidão o seguia comprimindo. Olha o contexto. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Olha o quadro daquela mulher. Aquela mulher, há 12 anos, vinha sofrendo com enfermidade. Há 12 anos, fluxo de sangue contínuo, constante. Diz o versículo 26 que aquela mulher, ela não sofria somente com isso. Ela padeceu à mão de vários médicos. Ou seja, ela passou por vários médicos sem sucesso, sem ser bem-sucedida. Cada um, possivelmente, que lhe desse uma receita, uma terapia, um tratamento, uma forma de combater aquele fluxo, mas o texto é claro, diz que foi sem sucesso. Olha a continuação do texto, irmãos. Tendo despedido tudo quanto possuía. Observe o quadro daquela mulher. Aquela mulher tinha uma hemorragia há 12 anos, aquela mulher sofreu à mão de vários médicos que não foram bem-sucedidos na administração do tratamento, ela tinha gasto os seus recursos nesses tratamentos, e o texto diz, no final do versículo 26, sem, contudo, nada aproveitar. Imagine, ela doente, busca tratamento, gasta o que tem sem proveito. E o versículo 26 termina dizendo assim: antes, pelo contrário, indo a pior. Olha o quadro daquela mulher. Agora, observe o que diz o início do versículo 27. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui mudou a vida daquela mulher. Tendo ouvido a fama de Jesus. Mas Almeida, revista e atualizada aqui, ela coloca de uma forma que você pode pensar assim: mas qualquer um que venha escutar a fama de uma pessoa que está operando milagres, curando, libertando, salvando, transformando, e isso evidentemente atrairia a atenção daquela mulher e impulsionaria ela a buscar essa pessoa. Mas eu gosto o que diz Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel, no início do versículo 27, não fala da fama de Jesus. O texto diz assim: ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Ou seja, nessa versão não fala da fama. Ouvir falar de Jesus aqui, irmãos, é ouvir falar acerca do Messias. É ouvir pregações direcionadas pelo Espírito Santo. Possivelmente aquela mulher ouviu pessoas, servas do Senhor, falando: o Messias veio.
O Messias está atuando, cumprindo, vivenciando, fazendo o povo que vivia no vale das trevas vivenciar a profecia de Isaías, que ele veio aos cativos, aos oprimidos, aos enfermos e veio operar redenção. Antes de tocar em Jesus, olha a sabedoria da palavra de Deus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Se cumpriu, amados, na vida daquela mulher, a palavra de Deus que diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, como diz lá em Romanos 10:17. Observe que no final do relato, Cristo diz o quê? Filha, a tua fé te salvou, versículo 34. Filha, a tua fé te salvou. A fé dela motivou ela a tocar na orla do Senhor Jesus. A fé dela motivou, mesmo ela debilitada, fraca, hemorrágica, isolada socialmente, envergonhada, enfrentar o paredão da multidão e ir até o Senhor Jesus, tocar nas vestes, porque o texto é maravilhoso. O versículo 28 diz que ela falava, irmãos, possivelmente consigo mesmo: se eu lhe tocar as vestes, eu serei curada. Olha a fé daquela mulher. Mas a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. O que é que o Espírito Santo fez no coração daquela mulher? Despertou o coração daquela mulher para crer no Senhor Jesus Cristo. A fé fez aquela mulher pensar: só Ele pode me curar, só Ele pode me salvar. Só Ele pode me dar paz, só Ele pode mudar minha vida de isolada, de me considerar impura, de acordo com a lei cerimonial, e me fazer uma nova criatura. Só o poder do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher, ela tinha consciência de quem era ela. Ela tinha consciência. Ela olhava, irmãos, para a própria vida, para aquela multidão. Ela tinha consciência de que não tinha mérito algum. Se ela fosse curada, era por graça de Deus em atender à fé dela. Ela tinha consciência, irmãos, que ela era considerada impura de acordo com a lei cerimonial que está lá em Levítico, capítulo 15, do versículo 25 ao 27. Aquela mulher, por ter um fluxo de sangue, ela era forçadamente isolada. Tudo que ela tocava se tornava o quê? Impuro. Olha o estado daquela mulher. Observe, pense que o sofrimento dela não é só físico, não é só financeiro, falta de recursos porque ela gastou tudo com os médicos. Era um sofrimento emocional terrível aquela mulher sofria. Vários sofrimentos. Mas o que é que aconteceu com aquela mulher? Deus olhou para ela. Deus olhou para aquela mulher. Você pode estar aqui dizendo assim: Senhor, olha para mim. E o nosso Deus é um Deus que olha. E Ele olha de forma graciosa. O que é maravilhoso é que Deus, Ele com a sua graça, o que é que Ele fez na vida daquela mulher antes de curá-la fisicamente? Plantou a semente da fé no coração daquela mulher. E é inegável que o texto nos revela que aquela mulher, ela tinha esperança de ser curada através do poder de Cristo Jesus. Ela ouviu falar no Salvador e ela foi irresistivelmente atraída a Ele.
A fé genuína, irmãos, não nasce de nós mesmos. Ela é obra do Espírito Santo de Deus, implantar essa semente da fé através do ouvir Jesus Cristo, através de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A fé genuína no poder de Jesus. A segunda lição é a ação de fé dessa mulher. Irmãos, ela vai lá e toca na orla das vestes do Senhor Jesus Cristo. Observe aí o versículo 27. Aquela mulher com vergonha, aquela mulher que sofria isolamento social, aquela mulher fraca, debilitada, se sentindo, irmãos, impura, mas por causa da fé que ela tinha, essa fé levou aquela mulher a ter uma ação. Olha o versículo 27. Tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Aquele toque foi o toque de uma mulher que ela creu em Jesus. Ela tinha confiança, ela tinha convicção, ela tinha esperança. Ela não esperou passivamente, ela agiu, e ela não agiu motivada no seu coração. Lembra o que o pastor Hélio falou domingo de manhã? É terrível uma pessoa dizer para outra, ou viver a sua vida motivada pelo seu próprio coração, seguir um coração que é enganoso, desesperadamente corrupto. Não. O que motivou essa mulher não foi o coração dela. O que motivou essa mulher foi a fé dela em Cristo Jesus. Observe, irmãos, apesar da fraqueza, da barreira da multidão, ela acredita, ela crê, ela tem convicção. Olha o tamanho da fé, que um simples toque na orla da veste do Senhor Jesus Cristo seria suficiente para curá-la. Olha que coisa maravilhosa. O texto é claro em dizer que o poder que cura aquela mulher vem do Senhor Jesus Cristo. Ela não está tocando em uma imagem, não. A fé dela não estava depositada em ídolos, não, mas na pessoa maravilhosa, tremenda, poderosa do Senhor Jesus Cristo. O que é maravilhoso é que ela enfrenta fraqueza, barreira, mas ela é motivada pela fé. E eu peço que você olhe o versículo 28, porque o versículo 28 é possível você e eu vermos em palavras a fé daquela mulher. Observe o que diz o versículo 28. Porque dizia, talvez ela dizia para outros, talvez ela só falava para si. Mas olha o que é que ela dizia. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela olhava para si e ela imaginava, eu não sou digna de que o Senhor fale comigo. Eu não sou digna que o Senhor pare a sua caminhada nessa multidão, se volte para mim, segure as minhas mãos e ministre a palavra de cura. Talvez ela pensasse que não era digna disso. Mas é tremenda a fé dessa mulher, porque ela diz assim, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Irmãos, para essa fé, existe um termo. Ela tinha uma fé genuína. A fé dela, irmãos, não era fé na fé, não era pensamento positivo, não era imaginar que pensando positivamente ou dizendo vários mantras, o universo iria conspirar a favor dela. Não. Ela dizia para si, Ele é quem pode me curar. É Cristo Jesus que pode me curar. Irmãos, ela confia plenamente no poder de Jesus para curá-la. Por quê? Porque ela ouviu falar em Jesus.
Ela ouviu falar que chegou o Messias, que cura, liberta, salva, e o Espírito Santo capacitou aquela mulher a superar o medo, a vergonha, levando-a até o Salvador. Irmãos, a nossa fé tem que fazer isso. A nossa fé, a fé genuína, se ela é de fato genuína, ela nos levará sempre a Cristo em toda e qualquer situação. Mesmo quando nos sentimos como essa mulher. Tem momentos na vida que a gente pode se sentir indigno de orar, indigno de ler a palavra, indigno de buscar a presença do Senhor. Irmãos, mesmo nessa situação, a fé genuína vai dizer: busca a Deus, busca a Cristo, porque só Ele pode mudar o teu quadro. A fé genuína no poder de Jesus. A terceira e última lição é o resultado da fé dessa mulher. O que é que ela encontrou, irmãos, no Senhor? Ela encontrou salvação, ela encontrou cura, ela encontrou paz. Tudo isso está no versículo 34, mas eu vou ler do 29 ao 34. A palavra de Deus diz assim: e logo se lhe estancou a hemorragia. Olha que coisa maravilhosa. Foi o toque o quê? O toque eficaz, motivado pela fé genuína naquele que é o único que pode salvar e transformar a vida de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ela sentiu, irmãos, a hemorragia estancar naquele momento. Olha a continuação do texto. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Só quem pode curar a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E Ele usa médicos, tratamento, remédio, milagre, intervenção divina, mas Ele pode curar. Olha a continuação, versículo 30. Jesus, reconhecendo, olha que o toque daquela mulher foi um toque diferente. Porque os discípulos vão dizer que a multidão aperta o Senhor. Então, eram várias mãos tocando o Senhor, mas o toque daquela mulher é inegável que o texto diz que foi o quê? Foi um toque diferente. Por quê? Motivado pela fé genuína, porque o Senhor reconhece imediatamente que dele saíra o quê? Poder, o poder de curar. É esse poder que está disponível da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. O poder, irmãos, de curar, saíra poder do Senhor. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E observe, ela nem tocou na pele do Senhor. Bastou tocar nas vestes, como ela vai dizer no versículo 28, que bastava tocar somente nas vestes, e o Senhor liberou o poder na vida daquela mulher. Veja, ela tocou nas vestes, e o Senhor percebe que o toque dela foi diferente. Olha a continuação do texto, versículo 31. Responderam-lhe seus discípulos. Os discípulos aqui, como a gente vê em algumas passagens, como a gente olha para nós mesmos, lentos, sem entender a fala do Senhor, vês que a multidão te aperta e diz: me tocou. Aí o Senhor explica, a continuação do texto. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Olha que coisa maravilhosa. O texto vai nos trazer esse versículo 32. Porque o Senhor não queria que aquela mulher somente tocasse, fosse curada e fosse embora. Por quê, irmãos? Porque a obra do Senhor na vida dela, o Senhor queria que fosse completa, como Ele quer na nossa vida também.
Não quer que ela vá-se embora, se despeça somente com a cura física. Ele quer abençoar mais a vida daquela mulher. Ele quer fazer a obra completa na vida dela. Então a mulher, olha o estado dela, porque ela sabia quem era. O estado dela, então a mulher atemorizada e tremendo, agora cônscia de que estava o quê? Curada, do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Agora eu quero que você veja o quanto o Senhor Jesus Cristo é gracioso. Olha o versículo 34. E ele lhe disse, filha. Olha o outro trato aí do Senhor com ela. Olha o tratamento no emocional daquela mulher, no íntimo daquela mulher. Filha. Há quanto tempo aquela mulher, quem sabe, ela não ouvia uma palavra dessa? O Senhor tratando ela com doçura, porque o Senhor não repreende. Se fosse de acordo com a lei cerimonial, qualquer sumo sacerdote poderia fazer o quê? Repreender aquela mulher. Mas o Senhor não fala, mulher impura, por que me tocaste? Não fala, mulher, por que você me tocou? Não. Jesus Cristo, ele tem um tratamento, irmãos, todo gracioso, todo misericordioso com aquela mulher. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você pode estar aqui, serva de Deus, servo de Deus, querendo ouvir essa palavra amorosa da parte de Jesus. Jesus Cristo dizendo assim, filha, você tendo convicção de que é filha do Senhor, é serva do Senhor, de que Ele te ama, de que Ele quer mudar a tua situação, porque eu imagino, essa palavra deve ter confortado aquela mulher de tal maneira, aquele tremor, aquele medo que ela sentia, eu creio que acabou aqui, quando o Senhor Jesus Cristo diz, filha, a tua fé te salvou. Ele curou aquela mulher. Além de uma cura física, Jesus Cristo, ele foi gracioso. Ele sabia que aquela mulher precisava, irmãos, não somente ser salva espiritualmente, mas ele queria realizar na vida daquela mulher uma salvação física e emocional também. Ou, se você quiser falar, uma cura espiritual, física e emocional na vida daquela mulher. A obra do Senhor é completa e será completa nas nossas vidas, irmãos. O nosso Senhor, Ele tem poder para realizar tudo aquilo que Ele quiser realizar na minha e na sua vida. E a fé, irmãos, é um meio de recebermos todos os benefícios que o Senhor tem reservado a nós. Porque o Senhor, Ele é poderoso para realizar. Eu quero concluir convidando o grupo de louvor, dizendo que aquela mulher sabia que não tinha mérito humano algum. Mas ela sabia que se o Senhor liberasse poder, curasse, lhe desse o presente que ela esperava, o Salvador iria fazer uma obra na vida dela. E a história dessa mulher, irmãos, nos ensina que nós devemos pedir ao Espírito Santo para renovar a nossa fé, principalmente em momentos de desespero. Mas eu quero também aplicar a você, dizendo que creia, continue crendo no Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para operar o milagre que você está esperando, que você
espera, deseja e precisa receber da parte de Deus. Que Deus nos abençoe.